Oi, gente. Terceira parte da aula de hoje. E. Ué, professora? Que isso? É aula ou é gameplay? Tá aí na tela do Free Fire? É, porque eu vou usar isso para explicar para vocês uma ferramenta importante do físico. E vocês estão vendo aqui, né, a pessoa jogando. Esse aqui, gente, é meu padrasto. Ele joga junto com minha mãe e eles gravam vídeos pro YouTube. Sim, minha mãe joga Free Fire, joga GTA, joga LoL, joga tudo. Enfim, se vocês já jogaram esse jogo, provavelmente vocês já jogaram em grupo, né? E aí tem um amigo seu lá que tá levando tiro de alguém e começa a falar: Ai, tem um inimigo, tem um cara aqui, tem um cara aqui. E aí você pergunta: Aonde, aonde? A pessoa: Ali na frente. Cara, aonde ali na frente, cara? Pra isso que serve. Vocês estão vendo, né? Eu espero que vocês não sejam essas pessoas. Mas vocês estão vendo ali em cima, tem a barrinha, gente. Tem uma barrinha lá com, ó, tem NW, tem 330, 330, tem 345. E conforme você anda, ela mexe, ela vai te mostrando a direção. Então, se você usar esse bendito número, o inimigo tá em 285. Cara, o seu parceiro vai saber, vai conseguir te livrar, salvar a tua vida. E é sobre isso que a gente vai falar hoje, como vetores salvam vidas. Vetores, professor, isso é um vetor? Então, na aula de hoje a gente vai falar sobre vetores. O que é um vetor? Bom, a gente tem dois tipos de grandeza: grandeza escalar e grandezas vetoriais. Grandeza escalar, ela traz uma informação para a gente, o módulo, o tamanho das coisas. Se eu falar, por exemplo, que eu meço 1,80, que é mentira, mas eu meço 1,80. Se eu falar, eu meço 1,80 para você, você vai entender. Porque o comprimento é uma grandeza escalar. Ele só precisa do módulo, ele só precisa do tamanho para trazer toda a informação. Mas o vetor não. O vetor, ele precisa do módulo, que é o tamanho, da direção e do sentido. Então, se eu digo pro meu amiguinho, tá ali, ó, tá ali na frente. Aonde? Qual é a direção? Que distância vocês estão? Entende? O vetor, ele requer mais informações. Para quem não joga e tá aí meio, nossa, já era, não vou entender nada, tô aqui, não tô entendendo nada que ela tá falando. A gente usa às vezes também um pouco da noção de direção quando a gente está, por exemplo, falando com a pessoa e falar, fulano acabou de passar ali. Aonde ele passou? Ali, ó, na direção de 3 horas, né? A gente usa o ponteiro. Às vezes os policiais usam bastante, né, em operações para falar, ó, eles estão ali em 12 horas, estão ali em 9 horas, para poder a pessoa se localizar, né, a partir da direção dos ponteiros do relógio. Então tá, professor, entendi. Então, vetor é um tipo de grandeza que não é que nem as grandezas escalares, que só precisam do tamanho. O vetor precisa do tamanho, da direção e sentido. O que é sentido? Sentido está dizendo, por exemplo, se você vai da esquerda para a direita ou da direita para a esquerda. Mas espera aí, sentido, professor, que diferença faz? Porque a direção eu entendo, eu tenho que apontar para algum lado. Porque se eu falo que o inimigo está, por exemplo, a 2 metros de distância, ele pode estar 2 metros de distância à frente, 2 metros de distância atrás, para o lado, tem infinitas possibilidades. Mas quando eu dou o tamanho e a direção, eu não estou definindo bem onde ele está. Então, vamos pensar num exemplo de um carro andando na pista, na BR, por exemplo. Eu tenho ali dois carros e eu falo para você que a velocidade do carro vermelho é 5 metros por segundo e a velocidade do carro azul é 2 metros por segundo. Então, ó, nesse exemplo aqui, por exemplo, vamos supor que você esteja lá na BR, dentro do ônibus, e você fala com seu amigo pelo telefone: o ônibus está indo a 100 quilômetros por hora. O seu amigo sabe para onde você está indo? Ó, eu tenho o tamanho do vetor, 100 quilômetros por hora. Esse número, né, me diz o tamanho do vetor. E eu sei que a direção dele, a direção desse vetor, não pode ser, por exemplo, para cá, porque senão o carro estaria voando, né? Quando eu estou numa situação de um carro na pista, o vetor só pode apontar só pode apontar numa direção, que é paralela à pista, né? Ele está andando em cima da pista. Mas qual o sentido? Para que lado eu estou indo? Né? Se você está ali, por exemplo, na BR, você está indo no sentido
Niterói-Rio ou Rio-Niterói? É isso que o sentido vai dizer pra gente. Vai dizer para que direção aponta o vetor. Ah, professora, eu não entendi muito bem. Então, vamos olhar esse exemplo aqui. Ó, tem dois carros. Eu digo para vocês que a velocidade deles é de 5 metros por segundo e de menos 2 metros por segundo. O que que esse sinalzinho aqui está dizendo? Tá vendo que ah, esse, esse, essa setinha em cima da velocidade quer dizer que a velocidade é uma grandeza vetorial. É só isso que ela significa, tá? E o que que esse sinal está me dizendo? Eu observei aqui, ó, que tem um menos na frente do 2, mas do 5 não. O que que isso está me dizendo? Isso está me dizendo o sentido. Quando eu estou analisando um problema, eu tenho um referencial que me diz que, por exemplo, para a direita é o meu sentido positivo, para a esquerda é o sentido negativo. Então, eu defini isso no referencial. Então, nesse referencial que eu estou, meu carro vermelho tem um vetor velocidade apontando para o lado positivo e que vale 5 metros por segundo. Mais ou menos assim. E o carro azul, como é que seria o vetor dele? Tenta imaginar. Se o positivo é para o lado de cá, então o negativo tem que ser para o lado de cá, né? E um pouquinho menor, porque a velocidade do carro vermelho é maior do que a do azul. Então, beleza? Então é isso que o sentido me mostra. A direção me mostra a inclinação do vetor. E o sentido me mostra a orientação, para onde ele está apontando. Beleza? Então, isso é um vetor. É uma grandeza que traz o tamanho, a direção e o sentido das coisas, beleza? E a gente consegue fazer operações com esses vetores. A primeira operação que a gente vai ver é a multiplicação. Então, vamos supor que a gente tem um vetor assim, esse vetor aqui, vetor A, e se eu multiplicar ele por um escalar, ou seja, um número, né, por um número positivo, o que eu obtenho? Quando eu multiplico, por exemplo, pelo 2, o que aconteceu com o tamanho desse vetor? Ele dobrou. Então, como é que é a multiplicação? É só eu pegar o tamanho e aumentar ou diminuir, né? Diminuir, professor, como que vai diminuir? Se o número, por exemplo, for menor que 1. Tá vendo que esse aqui, ó, é meio. Eu peguei o tamanho do vetor A e dividi na metade. Então é isso. Perceba que a direção é a mesma. A direção, ó, não mudou. E o sentido também não. Quando que o sentido pode mudar? Quando a gente multiplica por um escalar negativo. Ó, olha esse caso aqui. O vetor A, ao invés de multiplicar ele por 2A, eu vou multiplicar por menos 2A. Olha o que acontece. Além de aumentar de tamanho, de ser o dobro do tamanho, ele agora está apontando para baixo. Perceberam? Mesma coisa, ó, se eu fizer com menos meio. Além de diminuir na metade, ele inverteu. Estava para cima, agora está para baixo. Beleza? Então é assim que é a multiplicação. Muda o sentido se eu multiplicar por um número negativo. O vetor estava assim, fica assim, né? Ele inverte o sentido. E muda o tamanho também. Por exemplo, se eu multiplicar um vetor que mede 5 centímetros, se eu multiplicar ele por 2, o meu vetor vai ter 10 centímetros no final. Beleza? Para a soma dos vetores, a gente usa a regra do paralelogramo. Como assim? Ó, vamos supor que eu quero somar esse vetor A com o vetor B. Como é que eu faço? É só eu escolher um ponto para desenhar os dois vetores a partir desse ponto. Assim, ó. Desenho o vetor A e o vetor B partindo desse mesmo ponto aqui. E aí depois eu traço retas paralelas de forma a montar um paralelogramo. Tá vendo? Ó? O vetor B está aqui, eu tracei essa reta aqui em cima paralela a ele. O vetor A está aqui, tracei essa reta do lado paralelo ao vetor A. E aí o vetor soma vai ser o vetor que parte da origem e vai até o outro lado do paralelogramo. Dessa forma aqui. Vetor soma A mais B. Só que eu acho esse jeito muito complicado. Então eu prefiro fazer de outra forma. Eu prefiro fazer assim, ó. Eu quero somar o vetor A com o vetor B. Então eu vou vir, vou desenhar o vetor A e do rabinho do vetor A eu coloco o início do vetor B. Assim, ó. Montando tipo um trenzinho. Eu começo um vetor, de onde eu parei eu começo o outro,
entendeu? E aí o meu vetor soma vai ser o vetor que vai do início do primeiro ao final do último. Assim, ó. Tá vendo? Aí o vetor soma é esse. E por que que eu prefiro fazer desse jeito? Porque quando eu for fazer a subtração, vai ser muito mais simples. Na subtração de vetores, eu posso usar um pequeno macete, que é assim, ó, eu tenho vetor A e tenho vetor B. Eu quero fazer, por exemplo, A menos B. Mas peraí, menos B não é a mesma coisa que eu pegar o vetor B e multiplicar por menos 1, que vai ficar menos B, e a única coisa que eu preciso fazer é inverter o B. Isso mesmo, é esse macete que a gente vai usar. Ao invés do B ser para o lado de cá, o menos B vai ser para o lado de lá. E aí eu somo esses dois vetores. Como assim? Ó, eu tenho, por exemplo, o vetor A aqui, aí eu vou, desenho o vetor A, aí da ponta do vetor A, do rabinho do vetor A, eu começo o vetor B, menos B, perdão. E agora, se eu somar isso aqui, o que que vai acontecer? Ó, a soma de A mais menos B. Opa, mais com menos dá quanto? Ah, dá menos. Então, no final das contas, eu tenho A menos B. Tá vendo? E aí eu posso fazer o vetor soma que nem da outra vez. Que no caso aqui é vetor subtração, né? Partindo do início do primeiro até o final do último. Beleza? Então, o que que eu preciso saber disso aqui? Eu preciso saber que um vetor, ele tem módulo, tamanho, ele tem direção, que é a inclinação dele, né? Se ele está assim, se ele está assim. Ele tem sentido, que é a orientação do vetor. O vetor está orientado para cá ou está orientado para cá, que é para onde o vetor aponta. E na multiplicação do vetor por um número, se o escalar, o número, for positivo, a gente mantém o sentido, e se for negativo, a gente inverte o sentido. E na soma de vetores, a gente faz o trenzinho de vetores. A ponta de um vetor no rabinho de outro. E o vetor soma vai ser do início do primeiro ao final do último. E na subtração, a gente inverte o vetor que deseja subtrair, né? Que nem no B, a gente, ao invés de usar o B, a gente usou o menos B. E repete o processo da soma, beleza? Se vocês sentirem que isso aqui está meio difícil, é porque é uma coisa bem nova, mas não fiquem preocupados não, que quando a gente for usar isso aqui, a gente vai pegando o ritmo de como é trabalhar com vetores, beleza? Então vamos para a última parte no próximo vídeo.